Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, da UFOPA. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundações 1. Hoje a gente vai aprender sobre capacidade de carga, né? E a gente vai trabalhar os métodos chamados teóricos. Vão existir três métodos para determinação da capacidade de carga de uma fundação. O primeiro é o método teórico, que é o que a gente vai aprender hoje. E os outros são métodos semi-empíricos e de prova de carga. Bom, mais para frente, nas aulas que a gente for falar desses outros métodos, eu explico com mais detalhes o que é cada um deles. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a gente já aprendeu como é que funciona, quais são os tipos de fundações, as investigações geotécnicas, né? E agora a gente vai dar mais um passo. Veja bem. Então, ó, nessa imagem aqui a gente vai determinar a capacidade de carga, não? Então a capacidade de suporte geotécnica que uma fundação tem, né? Quando a gente fala fundação, geralmente a gente pensa que a fundação é a sapata, né, em si. Mas o correto seria pensar que a fundação é o conjunto, né, tanto o elemento estrutural de concreto quanto o solo que está apoiando esse elemento, né, que está recebendo esse carregamento. Então, para que esse sistema trabalhe de forma eficaz, as solicitações que são impostas pelo elemento de fundação, né, no caso aqui o concreto, né, a sapata, ela tem que ser maior, aliás, perdão, tem que ser menor ou igual à resistência que o solo tem, né? Senão isso aqui vai romper, né? Vai recalcar demais. O que é o recalque? É deslocar, né? Ceder bastante. Por hora a gente vai chamar assim porque a gente ainda não chegou nessa aula. É, Então, a premissa aqui para qualquer projeto é que a tensão resistente tem que ser maior que a tensão solicitante, tá? Aqui eu estou escrevendo tensão resistente, que é a tensão do solo. Tem que ser maior ou igual à tensão solicitante, que é a tensão que o pilar vai passar para a sapata e a sapata vai transmitir para o solo. Logo no início eu falei que a tensão solicitante tem que ser menor que a tensão resistente. Isso é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, tá? Então, dependendo da forma como eu vou falar ao longo da aula, eu estou explicando a mesma coisa. Porque às vezes muda, né? A gente vai falando aí e acaba não adotando um padrão para tudo. Então, fica claro isso, que a tensão resistente, que é a tensão do solo, tem que ser maior que a tensão solicitante, que é a tensão que o elemento de fundação, no caso a sapata, vai transmitir para o solo. Sabendo disso, a gente vai começar a entender como é que funcionam os mecanismos de ruptura do solo quando ele é carregado, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma placa, né, que seria a sapata, e a sapata está carregada, né? Está carregada, e ela vai tentar deslocar o solo que está embaixo dela, beleza? Então veja bem, vai chegar a um certo nível de carregamento, esse solo não vai suportar e o conjunto vai romper, né? Vai ir à ruína e vai acontecer algum desastre. Então veja bem, na primeira foto aqui são silos ou prédios circulares, né? Não dá para ver muito bem, mas digamos que sejam silos, né? Que são fundações que têm fundações superficiais nesse caso aqui, e essas fundações superficiais romperam. Note que há uma espécie de tombamento, né, para um dos lados, né, da edificação aqui que está trabalhando. O que acontece? Essa edificação vai tombar, né, e o solo tende a subir lateralmente, né? Tipo assim, ele vai ter uma ascendência aqui lateral. Então, o que está acontecendo na verdade? Então, veja esse esquema aqui de cima, do qual a gente tem uma fundação aqui, que vai ser representada por essa linha mais espessa, né, como se fosse uma placa aqui. Essa placa transmite uma carga nessa direção, na vertical, na direção dessas setas. E se esse solo, perdão, se o solo que está aqui embaixo tiver uma resistência ou um estado de compactidade, digamos assim, de médio para alto, se é uma areia compacta, uma argiladura, a intenção é que esse solo que está aqui embaixo não permita esse movimento na vertical. Então, não permitindo esse movimento na vertical, o que acontece? O solo que está ao lado, né, tem que ser deslocado. Então, ele vai ser deslocado e vai querer ir para algum lugar, né? Ele não vai conseguir ir para baixo, se ele não conseguiu aqui, não vai conseguir aqui. Então, qual é a intenção?
geralmente ele vai para um dos lados. Pode acontecer tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, é a mesma coisa. Então a gente vai chamar isso aqui de ruptura, tá? Ruptura do solo. Então essa ruptura, às vezes, quando ela ocorre assim com esse levantamento desse maciço de solo, a gente vai chamar de ruptura generalizada, tá bom? Agora, algumas vezes, né, por exemplo, lembra que eu falei da prova de carga? O que que é isso? Eu estou aplicando uma carga aqui numa placa, né? Aí aqui tem os extensômetros, né, para medir os deslocamentos. E dá para ver aqui, ó, que tá tendo um recalque, né? Tá cedendo aqui, tá tendo um deslocamento na vertical. E vocês estão vendo que tem uma borda, né? Tipo assim, a ruptura que está ocorrendo diferente da condição que está tendo aqui, né? Então, o que que acontece? Quando isso aqui, esse tipo de situação, ela se apresenta no comportamento das fundações, quer dizer que eu tenho um solo que é mais compressível, então ele permite o deslocamento na vertical, né? Então, o que que vai acontecer? Nessa região que está carregada, vai ter uma diminuição do volume, né? O índice de vazio vai diminuir embaixo dela. E o que que vai acontecer? Essa fundação vai descer, né? Dá para ver que tem um certo degrauzinho aqui, né? Digamos, um deslocamento entre o nível do terreno natural e o nível que está abaixo da placa. Então, quando isso acontecer, a gente vai chamar isso de ruptura por puncionamento, tá? O que que é puncionar? É furar, né? Como se estivesse furando. Então, o que que está acontecendo aqui? Olha para as setinhas. A fundação está descendo, né? Tanto o movimento vertical e as tensões que estão surgindo aqui, né? Também estão indo para baixo, porque esse solo, como ele é compressível, ele admite diminuição do número de vazios, do índice de vazios, e ocasionalmente diminuição de volume, né? Tendo essa diminuição de volume, a gente vai ter um recalque, que é a diminuição da altura aí, né? Então ele está sendo compressível. Onde que isso vai ocorrer? Geralmente em solos que são ou fofos, no caso de areia, os solos mais moles, no caso das argilas, tá bom? Então, esses são os casos extremos. Ou vai acontecer esse levantamento, que é a ruptura generalizada, ou vai ocorrer isso aqui, que é a ruptura por funcionamento. Ah, pode acontecer os dois ao mesmo tempo? Pode acontecer, chegar uma situação que eu tenho um solo assim, que ele é compressível, né? Aí eu vou aplicando carregamento, ele vai sendo comprimido, só que chega um determinado momento que eu não consigo comprimir mais ele. Não conseguindo comprimir mais ele, ele vai apresentar um comportamento semelhante a esse outro aqui. Então, pode ocorrer parte da ruptura por funcionamento e até um determinado deslocamento, eu posso ter a ruptura generalizada. Tá bom? Então, pode acontecer. Então, veja bem, a gente vai chamar isso aqui na curva, na representação da superfície, a gente vai chamar isso aqui de curva carga-recalque. Tá? Então, o que que é isso? É um gráfico, né? No qual a gente vai admitir que o eixo positivo é para baixo, tá, gente? Então, recalque que é deslocamento. O que é deslocamento? É quanto que vai descer, né? Milímetro, metro, quanto que desceu, né? Quando a fundação desceu. E aqui é a carga que eu tive que aplicar na fundação para que ela sofresse aquele deslocamento. Esse gráfico a gente vai chamar de curva carga-recalque, beleza? Vai chamar de curva carga-recalque. Esse gráfico é bem semelhante a curva tensão-deformação que a gente aprende lá na resistência dos materiais. Só que aqui, no caso, está ao contrário, né? Está para baixo. Então, a gente vai chamar aqui de três zonas, né? Três zonas. Zona 1, zona 2 e zona 3, né? O que que vai acontecer? O que que acontece aqui nessa situação? O solo vai ter um comportamento aqui, a depender do tipo, do nível de carregamento e nível de recalque. Note que aqui na parte 1, né? Eu tenho aqui mais ou menos retilínea essa parte, né? Como se fosse uma reta. Então, quer dizer que a carga é proporcional ao deslocamento, só que diferente dos materiais elásticos, né? Que no qual a gente aplica uma carga e esse material, depois de descarregado, volta ao estado inicial na fase elástica. No solo, isso não acontece. Ele tem um comportamento, né? É linear, mas se eu tirar esse carregamento, essa deformação não volta ao normal. Tá? Geralmente não vai voltar ao total. Então, a gente vai chamar isso aqui de fase 1, fase 2 e fase 3. Então, na fase 1, note aqui, ó, essa linha aqui representa o nível do terreno, né, o nível de solo. Então, está ocorrendo uma compressão aqui, né, deslocamento, só que não está ocorrendo destruição, né, que a gente vai chamar aqui, quando ocorre destruição de alguma parte do terreno, né, o que é destruição aqui no nosso caso? É romper, está quebrando, está diminuindo a granulometria, ela está afastando, tipo, o solo está saindo ali de baixo. A gente vai chamar isso aqui de plastificação. Então, quando começa a ocorrer essa destruição, vai chamar zona plástica. Então, o que que isso acontece? Quando eu tenho carregamentos
esses carregamentos não são proporcionais aos recalques. O que é ser proporcional? É ser linear, gente, que não é uma regra de três. Aumenta ali e o outro aumenta. Quando ele não é linear, quer dizer que eu estou aumentando, ó. Tipo assim, eu não estou aumentando muito a carga, por exemplo, aqui é o dobro. Por exemplo, digamos que aqui seja 5 e bem aqui seja 10, né? Tipo, 5 produz um recalque de 2, quer dizer que 10 deveria produzir um recalque de 4, né? Mas está acontecendo mais, está, né? Tá acontecendo um recalque maior que 4. Então, te diz que não está numa zona linear, né? Está numa zona não linear. Então, é onde ocorre a plastificação. Após ocorrer essa plastificação, vou continuar carregando, vai chegar um momento que o carregamento deixa de aumentar, né? Por exemplo, tá vendo aqui que se eu passasse uma reta na vertical, o carregamento deixava de aumentar, né? O mesmo carregamento, mas os recalques continuam aumentando. Então, isso caracteriza que a fundação rompeu naquela posição, com aquele carregamento. Então, quando os recalques aumentarem em grande intensidade, aos deslocamentos, para o mesmo nível de carregamento, quer dizer que ocorre a ruptura, que vai ser aquela situação da ruptura generalizada ou por funcionamento, né? Note aqui que dá para ver aquela curva. Lembra que eu falei que ocorre para os dois lados? Né? Então pode ocorrer para cá ou para cá, não vai ocorrer os dois. Ou vai ser para o lado direito ou vai ser para o lado esquerdo. Tá bem? Então, sabendo dessa situação aí, tem alguns gráficos para saber se qual tipo de ruptura, né? Lembra que eu te falei os limites? Tipo a generalizada, que é aquela que vai para a lateral, e a por funcionamento, são as duas. O que ocorre quando tem as duas partes ao mesmo tempo, a gente vai chamar de ruptura localizada. Para as areias, a gente pode verificar isso em função da densidade relativa, né? O que é a densidade relativa? É a razão entre a densidade do solo, né, peso específico aí, massa específica, e a densidade máxima quando ele foi compactado no sistema procto-normal, tá? Certo? Então, é dividir uma densidade pela outra, beleza? Então, se tá no, por exemplo, é um solo, uma areia compacta, ela vai estar igual ao solo compactado no procto-normal. Então, vai ser 1 a densidade relativa dela. Porque a densidade do solo vai ser igual à densidade do solo compactado, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. E aqui a profundidade relativa, aqui, no qual D é o embutimento, quanto a sapata está enterrada, né? E B é o menor lado da sapata, tá bom? Então, a priori, a gente não vai se atentar a esse gráfico, só para efeito de esclarecimento. A gente vai ter aqui as curvas cargas recalques, olha, note aqui, ó, W recalque igual ao do outro, que aqui vai ser a carga e as curvas são diferentes, né? A depender de cada um dos casos. Por exemplo, no caso A, eu tenho uma ruptura do tipo generalizada, né? Então, o que acontece? A carga começa a linear, né? Aí chega uma carga máxima para as areias, tá, gente? Uma carga máxima, rompeu a fundação, aí a carga vai diminuindo, porque isso aqui vai movimentando, e o recalque aumenta também. Na ruptura por funcionamento, dá para ver aqui que não ocorre esse levantamento aqui, ó. Só está descendo, tem solos compressíveis. Então eu tenho uma curva carga-recalque mais achatada, né, no caso. Assim, você não consegue perceber a ruptura bruscamente. O que é a ruptura? Se você passa uma reta assim em volta da curva, né, você vê a partir daquela reta. Se a curva tender seguir aquela reta ou ir para a esquerda da reta, quer dizer que tem uma ruptura bem definida. Nesse caso aqui eu não consigo, né? Se eu passo uma reta bem aqui, ó, a tendência é essa curva carga-recalque ir para a direita, não para a esquerda, como aconteceu na primeira. Bom, então qual é o efeito que está acontecendo? Então aqui no A vai ter a ruptura generalizada, que a gente já aprendeu, vai para cima. Aqui no C vai ter a ruptura por posicionamento. E no B é quando ocorre os dois, né? Tipo, tá tendo um deslocamento na vertical semelhante à ruptura por posicionamento, mas chega em determinado ponto que eu não consigo mais comprimir esse solo. E não conseguindo mais comprimir esse solo, vai acontecer a ruptura generalizada, né? Que é a tendência dele ir migrar, né? Para um dos lados. Se acontecer a ruptura para um dos lados. Então, para definir isso daí, ó, vamos dizer assim, que a ruptura generalizada é do tipo brusca, bem caracterizada na curva carga, tensão-deformação ou carga-recalque, tá? Ocorre em solos rígidos como areias compactas a muito compactas, e argilas rígidas e duras. A ruptura localizada, que é o meio termo, a curva mais abatida, não apresenta a nitidez da ruptura, típica de solos fofos e moles, areias fofas e argilas de média e mole.
Ruptura por funcionamento, mecanismo de difícil observação, já que fica para dentro, né? A gente não consegue ver o que está ocorrendo. À medida que o Q, né, que é a carga, que cresce, o movimento vertical da fundação é acompanhado pela compressão do solo logo abaixo, o solo fora da área descarregada não participa do processo, né? Quer dizer, essa lateral aqui, a gente não consegue ver nada, não está acontecendo nada com ele. Então, só o que está comprimindo? A parte embaixo da fundação. Beleza? Então, além desse tipo de carregamento, eu posso ter outros tipos de placas carregadas, né? Semelhante ao que a gente tem, uma carga centrada, né, no centro de gravidade da placa, o deslocamento, a tendência é de deslocar uniforme aqui, né? Se for uma placa rígida, tá bom? E a ruptura é ser do tipo generalizado. Agora, se tem um carregamento excêntrico na mesma placa, né, ainda na vertical, eu tenho uma tendência de deslizamento, né? A gente já sabe que ele vai romper para um dos lados. Então, se a carga está aqui, a tendência é que rompa para o lado esquerdo, né? Fazer esse giro, tá bom? Fazer esse giro. Então, a tendência é romper para esse lado esquerdo. Se tivesse para o lado aqui, do outro lado, oposto. Então, sempre vai romper oposto à carga, né? Tendência de deslizamento. Agora, se eu tenho uma carga inclinada, né? E passando pelo centro de gravidade, a tendência é que ocorra algo semelhante ao que está aqui, né? Porque é como se eu tivesse uma carga na vertical e uma na horizontal, se é centrada, né? Então, se eu tiver só na vertical, acontece isso, né? E a horizontal vai tender a empurrar a fundação para o sentido do carregamento. Agora, se eu tenho uma carga inclinada não excêntrica, acontece o mesmo que acontece aqui, né? Só que com rotação da placa. Note que nesse aqui não ocorre rotação, nem no primeiro. Então, cargas inclinadas, né? Ou então carregamentos excêntricos, vão gerar rotação na placa. Tá bom? Então, pode acontecer esse tipo de carregamento. A placa, gente, é a fundação, é a sapata. Então, como é que a gente vai calcular a capacidade de carga? Isso aí. A gente já sabe como é que funciona a ruptura, né? A ruptura pode ser daquela que vai generalizar, né? Então, os métodos de capacidade de carga serão desenvolvidos para esse tipo de ruptura generalizada, que é o mais comum. E essa equação de capacidade de carga, a gente vai chamar de Q último, né? Que vai ser a Q resistente, ou Q último, Q de ruptura, a mesma coisa. Ela é composta por três parcelas. Uma que leva em conta a coesão do solo, certo? Coesão do solo que está abaixo da fundação. Outra, sobrecarga, né? Tipo assim, o carregamento que tinha na base da fundação, por exemplo, estava com a sapata aqui, né? O nível do terreno era esse, aqui em cima. Você escavou para colocar a sapata, né? Quer dizer que esse nível aqui, onde está a base da sapata, anteriormente ao ter a sapata, ele já suportava um peso, botava uma carga aqui, né? Esse peso aqui de solo em cima dele. Então, isso é como se fosse uma resistência. O solo já resiste a esse carregamento no mínimo. Então, é isso que a gente está colocando aqui, essa sobrecarga de solo. E a outra é referente ao empuxo passivo, né? O que vai ser esse empuxo passivo? Eu tenho uma parcela do solo que está aqui na lateral da fundação, que não, a rigor não está contribuindo para cá, né? Ela está paradinha. Mas para essa fundação querer romper, ela tem que levantar essa parcela de solo, né? Essa parcela aqui. Então, essa terceira parcela é dada pela função do empuxo ativo. Então, vai depender da base da fundação, né? Esse B aqui vai ser o tamanho da base, menor lado. O gama vai ser o peso específico do solo aqui, né? Por baixo. E esse N gama, NQ e NC, eles são funções, né? São parâmetros de resistência, de capacidade de carga que a gente vai aprender a calcular ou onde obter mais para frente. Tá bom? Pela NBR brasileira, NBR 61, acho que é 6122, tá? 6122, fundações. A capacidade de carga que a gente deve considerar é a capacidade de carga admissível. Então, como é que a gente calcula a capacidade de carga admissível? Vai ser o que a gente encontrar aqui no Q último, né, dividido pelo fator de segurança que a norma estabelece. Para as fundações superficiais, o fator de segurança da norma brasileira vale 3. Então, eu teria que calcular esse valor aqui, que é dado em KPA, MPA, e dividir por 3. Aí eu teria a tensão admissível que dá na mesma unidade do que o último. Beleza? Essas zonas aqui, ó, elas estão ligadas com essas parcelas de resistência da capacidade de carga. Então, na zona 1 eu tenho uma forma de cunha. O que é cunha? Esse triângulo, tá, gente? Triângulo. Com tendência que, para ele romper os carregamentos aqui, né, são verticais, nas tensões principais. Então, o que acontece? Essa parte aqui, gente, ela está em contato com a fundação
E pela fundação ser rugosa, né, o solo que fica aqui embaixo, quando eu aperto, ele não tende a espalhar. A rigor, se for um solo que não tem aderência, ou então que seja uma sapata lisa, a tendência é o solo que espalhar aqui para a lateral. Então é importante que a base da fundação seja rugosa para manutenção desse atrito, para que isso se forme quando estiver carregado. A segunda é a zona de cisalhamento radial, né? Quando se eu tiver, se essa cunha empurrar esse maciço de solo, tem que romper de uma forma aqui circular, né? A ruptura de solo, igual a estabilidade de taludes, circular, né? Vai ocorrer a platificação a uma determinada inclinação. Que inclinação é essa? Sempre vai ser 45 menos φ sobre 2, certo? O que é o φ? O ângulo de atrito do solo, tá bom? O ângulo de atrito do seu solo em relação à horizontal aqui. E a zona passiva de Rankine, que isso aqui, que é essa terceira parte, tá bom? Seria isso. Então, quase todos os métodos de capacidade de carga que a gente vai usar seguem essa mesma prerrogativa. Vão ser sempre essas três parcelas, CNC, QNQ, meio, gama, BN, gama, onde esse Q aqui, gente, é o gama vezes a espessura de solo, é o embutimento aqui que você está enterrando a sapata, certo? Algumas vezes a gente vai chamar de H, outras vezes a gente vai chamar de D, mas é sempre essa alturinha aqui, tá? Depende do desenho que eu tiver. Tá, beleza? Tranquilo? Então grave essa parcela aqui, porque os métodos de capacidade de carga que a gente vai aprender seguem sempre a mesma coisa. Aí eles vão ter algumas correções, alguns vão colocar, adicionar outros coeficientes do lado para levar em conta o formato da fundação, se a carga é inclinada ou não, certo? É a profundidade disso aqui, então a gente vai ver isso mais para frente. O primeiro método que a gente vai ver é o método de Terzaghi, né? No qual a gente tem a mesma equação que eu mostrei lá para vocês, e ele adiciona esses S's aqui. O que, que são esses S's? São os fatores de forma, né? Fatores de forma. S de shape, né? Total shape. Então, note que aqui no Q, né, não tem o S. Por quê? O S do Q é 1. Então, SQ é 1. Então, por isso que a gente não colocou aqui. Tá bom? Então, vai depender do tipo de fundação que a gente vai usar. Se for uma fundação corrida, né? O que é a fundação corrida? Lá da primeira aula. Pode ter uma dimensão muito maior que a outra. Todos os S são 1. Por quê? Essas equações foram deduzidas para a fundação de corrida. Se for uma fundação quadrada, né? Que é o que é mais usuável aí para a gente. Usual. A gente vai ter o SC de 1.2 e o S gama de 0.8. Circular, né? Sapata circular, a gente vai ter 1.2 e 0.6 aqui. Então seriam essas coisas, certo? Para gravar. Depois a gente vai ver como é que encontra esses NC, NQ e N gama. No caso aqui, ó, tem um caso particular, quando eu tiver o ângulo de atrito igual a zero, eu vou ter NC igual a 5,7, NQ igual a 1 e N gama igual a zero. Tá bom? Quando é que eu vou ter um feed de zero? Quando eu tiver um solo mole. Uma argila mole, argila lá de Santos, argilas marinhas, né? Próximos de cursos d'água. Quando eu tiver solos moles, né? O acréscimo de poro-pressão é muito grande, então acaba que gera uma envoltória de ruptura reta. E essa envoltória de ruptura é que define a inclinação, né? Essa inclinação da envoltória vai ser o ângulo de atrito. E como a inclinação de uma reta é zero, o ângulo de atrito aí vai ser zero. Para ângulo de atrito maior que zero, eu vou encontrar esses valores de NC, NQ, N gama aqui nesse gráfico, ou numa tabela. Como é que eu vou ler isso? Né? Os valores de NC, N gama, eles estão aqui na horizontal, certo? Estão aqui na horizontal. E aqui estão as curvas deles, né? Tipo, tracejada é o N gama, cinza aqui, ó, essa aqui, ó, cinza, é o NQ, essa outra contínua aqui preta é o NC. Então, o que eu vou precisar? Entrar com o ângulo de atrito e colher esses valores. Digamos, por exemplo, que o ângulo de atrito seja, sei lá, 20, né? Então, 20, ó, o NC, que é o preto, ele está próximo aqui de 10, né? Tipo, bem aqui é 10, aqui é 15. Então, será 14,90. 14,90. Aqui no NC, mesmo ângulo de atrito, ele já é menor, né? Aqui é o 5, né? Então, aqui é 5, sei lá, 6 e uns trocadinhos. 7 no máximo. 7,2, por exemplo. E outro aqui no N gama, que é o 0, né? É o 0 e aqui é 10. Note aqui que aqui está variando de 10 em 10, né?
Beleza? Aqui está variando de 5. Aqui está variando de 10 em 10, para cá, para a direita. Também aqui é 10. Então quer dizer que o N-gama está entre 0 e 10 para essa posição. Então seria mais ou menos aqui uns 4, por aí. Tá? 4. Esses valores têm unidade? Não, certo? Não tem unidade. Ou você pode entrar direto aqui nessa tabela, né? Que tem aqui, você entra com o número do ângulo, né? O valor do ângulo de atrito e colhe aqui esses valores nessa tabela para o Terzagh, tá, gente? Para o método de Terzagh. Por que eu estou falando método de Terzagh? Existem outros métodos. Essa fórmula lá que eu te vi foi para o caso da ruptura generalizada. E quando eu tiver ruptura por funcionamento, né? Lembra que aquela situação? Esse gráfico vai mudar um pouco. Você vai usar essas curvas que estão tracejadas aqui, ó. Aí tá aqui, você vai usar sempre os N's que tem esse apóstrofe, né? Como se fosse a aspa simples. Então, olha aqui, a mesma fórmula, só muda os N's, né? O que vai mudar aqui também? O C e o ângulo de atrito. Então, você tem que calcular aqui. O C que você vai usar vai ser esse C asterisco. E o ângulo de atrito você vai calcular assim. Por exemplo, você vai calcular a tangente do ângulo de atrito corrigido, que é esse fizinho, vai ser 2/3 da tangente do ângulo de atrito que você conhece aí, né? Do Sol. Tá bom? É a única diferença. Mas caso isso ocorra, geralmente vai usar o outro. Existe outro método que é o Mayhoff, né, de 1963, que é um aperfeiçoamento da solução de Terzagh, né, que foi proposto por Mayhoff. O que muda aqui? É que na proposta de Terzagh a gente não considera a resistência que tem do solo acima da base da fundação, né? Por exemplo, aqui, imagina que aqui é a fundação, né? Tá aqui a dimensão B. Esse lado aqui é o Terzagh, note aqui as zonas de ruptura, né? Parando aqui nessa linha no mesmo nível da fundação. E o método de Mayhoff considera isso, né? Essa é a principal diferença, tá? O jeitão da fórmula é o mesmo. Então, note, é a mesma coisa, é C vezes NC, Q vezes NQ, meio gama B, N gama. O que muda no método de Mayhoff? É que além do fator de forma S, né? Que o Terzagh levava em conta, o Mayhoff ele leva em conta o embutimento, que é quanto a fundação vai estar enterrada, né? Esse Dzinho, então vai ter um Dzinho para a parte da coesão, para a sobrecarga e para o gama. E esse I está ligado com a inclinação da carga, né? Se a sapada tem uma carga inclinada, tá bom? Então esses dados vão depender dessas situações. O gráfico do Mayhoff, como é que eu vou calcular? Aqui ele já propõe algumas equações, né? Em vez de você olhar no gráfico, você olha aqui essas equações. Então vai ter o N gama, Nq e o Nc. Beleza? Aí diz aqui, para profundidades de D, né, no caso aqui é o embutimento, menores que B, que é a dimensão aqui da sapata, a dimensão aqui está em planta, tá, gente? Aqui está em planta, aqui está em vista o corte. A solução da aplicação de Mayhoff não difere muito do Terzagh, tá? Então, quando isso aqui é próximo, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Os valores dos coeficientes de forma, de embutimento e inclinação são calculados em função dessas equações aqui, ó. É só calcular primeiro esse Kp, que é o coeficiente de empuxo no repouso. Tem a tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2. O φ tem que estar em graus, tá, gente? Para calcular o Kp dá um número menor que 1. E aí você vai usar eles nas fórmulas para calcular o SC, o SQ, certo? Aí o SQ tem duas condições aqui, ó. O SQ e o S gama, mesma fórmula. Para valores maiores que 10, você usa essa fórmula. Para valores iguais a 0 de φ, você usa 1, para os dois. Para o D, mesma coisa também, para qualquer φ. Qualquer φ, né? Valores maiores que 10, você usa esse. Menores que 10, você usa de cima. E aqui é a mesma coisa. Quando for 0, usa de baixo. E o I também é a mesma coisa, tá? Mesmo jeitão. No caso, esse θ aqui é a inclinação da carga em relação à vertical, tá, gente? Sempre tem que ser em relação à vertical. Se eu te der o ângulo aqui embaixo, você tem que encontrar o ângulo aqui de cima. Não esquece. E a última solução é o método de Vésic-Hansen, né? No caso, aí ele já é o mesmo jeitão da fórmula, só muda que agora tem mais dois coeficientes. Além da forma do embutimento e da inclinação da carga, a gente vai levar em conta agora os fatores de inclinação da base da fundação e fatores de inclinação da base do terreno. O que acontece? Às vezes, você pode ter uma sapata que é inclinada, não é muito usual isso, certo? Tem uma base inclinada, que seria isso aqui, ó. Olha o B dela aqui inclinado.
é assente num terreno que também é inclinado, né? Um talude aí, numa montanha, você está numa planície, está ocorrendo isso. Então, quando isso acontece, você tem que calcular o B e o G também, que são coeficientes para esses métodos. Isso nas obras de engenharia geralmente não ocorre. O que, que vai acontecer? Você vai fazer um corte, né? Aqui, para ficar reto, geralmente. A não ser que seja rocha, né? Mas se for solo, você faz um corte para ficar reto. Então, geralmente, esse método de Vésic e Hansen, eles podem ser usados, mas geralmente esse B e C, eles vão ser, o B e o G, perdão, para todos os casos, que eles vão ser um. Por quê? Você está trabalhando em superfícies retilíneas, né? Com a base reta. Mas caso surja essa possibilidade, né, e você tenha que calcular isso, elas seguem essas equaçõezinhas aqui, né? Só muda que você vai ter que calcular uma área efetiva agora, né, para o carregamento, né? Então, tipo assim, você tem a dimensão da sapata B por L, mas a área que você vai levar em consideração é um pouco menor. Vai ser essa B' e L', né? No caso, o L' vai ser o maior lado da fundação e B o menor. Também aqui tem as situações, né, de que a gente pode usar. E aqui as mesmas equações que a gente aprendeu no outro, né, que a gente falou ainda há pouco, só que agora fator de forma, fator de profundidade, que é o D, inclinação do carregamento, né? E aqui a parte do G e do B, que está ligado com a base e com a inclinação do solo, né, no caso do talude. Então seria essa situação. Esse método aqui geralmente não é usado, estou mostrando para vocês aqui para termos de conhecimento, tá bom? Caso vocês queiram usar os valores, né, não queiram calcular, vocês podem usar os valores de NC, NQ e N-gama para os métodos de Meyhoff, Hansen e Vésic. Né? Como é que eu vou saber? O NC e o NQ é o mesmo para os três, e o ângulo de atrito. Agora o N-gama vai mudar, né? O M vai ser de Meyhoff, o H vai ser de Hansen e o V vai ser de Vésic. Então, geralmente a gente vai usar o de Meyhoff aqui, tá? Beleza? Ou usa o Hansen e o Vésic com aquele Gzinho com aquele B igual a 1. Tá bom? Então, veja bem, valores são iguais, porém N-gama tem um valor individual para cada autor, né? Se caso você queira calcular do Vésic, ele estabelece a equação. Beleza? Outra coisa que pode acontecer, gente, é estar construindo uma fundação acima do nível d'água, né? Quando está acima, beleza. Agora, quando eu estou fazendo a escavação e encontro água, eu tenho que levar em conta essa perda de resistência que a água provoca no solo que está apoiando, né? A gente sabe disso. Então, quais são as parcelas? Nas parcelas da equação, na segunda e na terceira, elas envolvem o gama, né? Porque o Q, ele nada mais é do que gama vezes o embutimento. Né? O que é o embutimento? Quando você vai escavar. Então, se o nível d'água estiver aqui acima da ponta de escavação, você tem que levar em conta isso. Você tem que usar outro gama, tem que usar o gama corrigido, que seria o gama submerso. Né? Tanto para os dois. Então, vai existir três casos. O NA, que é o nível d'água, está acima da base da fundação, né? Tá acima, nesse caso aqui, caso 1. Onde Dzinho, que é a profundidade do nível da água, é menor que o Dzão, que é o embutimento da escavação. Onde D é igual a DW, certo? DW. Que a gente vai usar bem aqui. Segunda situação, quando eu tenho NA entre a base da fundação, D, e o limite da superfície de ruptura, né? Que seria essa profundidade aqui, ó. Esse B aqui, certo? Então, quando o nível d'água está entre o D e esse, eu vou levar em conta essa situação aqui, que seria o caso 2. Que o gama sat, né, o gama corrigido aqui, vai ser o gama saturado. Certo? O que é o gama saturado? O gama que é normal menos o gama da água, vezes uma regrinha de 3. Isso aqui é uma regrinha de 3 em relação à profundidade. Tá bom? Beleza? O que vai ser o DW aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bem que eu escrevi DW, mas eu acho que não é DW. Deixa eu tirar esse trem aqui. Então, o DW aqui sempre vai ser o nível d'água aqui, tá? Esse Dzinho aqui. Beleza? Então, DW menos D, que é a profundidade. Lembrando que tem que estar na mesma unidade, tá, gente? Isso aqui é metro, aqui tem que estar metro. E no caso 3, que eu tenho o NA abaixo do D mais B, né? O NA está aqui embaixo dessa parte, eu não preciso me preocupar. Eu uso o gama natural mesmo. Beleza? Uso o gama natural. Estou dando na equação. Quando que eu vou usar esses métodos? Né? Aqui tem algumas sugestões.
Então, para solos muito coesivos, onde D sobre B, né, embutimento sobre a base é menor que 1, o método de Tesag não é indicado por esses casos, onde a geração de momentos sapatas ou forças horizontais ou inclinação na base do sapato. Né? Se tiver carga inclinada, não use essa, use os outros. Meyerhoff, que leva em conta isso, né? Basic e Hans. São adotados para qualquer situação. Para qualquer situação. Agora, o Hans e Vez quando eu tiver base da sapata inclinada ou talude, né? Você usa esse, tá? O qual é um, tipo assim, digamos, um que estabelece a maioria dos casos das fundações rasas aqui pra gente? Seria o de Meyerhoff. Alguns casos você tem que escolher aí, se usa o Meyerhoff. Como é que geralmente é feito? Você calcula para todos os métodos e, para ser a favor da segurança, você usa o que dá a menor tensão última. Tendo a menor tensão última, você vai ter a menor tensão admissível. Beleza? Quais são as vantagens? Valores de capacidade de carga são mais precisos, mas tem como desvantagem que a gente precisa saber os parâmetros de resistência do solo, né? Ângulo de atrito, coesão, peso específico, e nem toda vez a gente tem isso. Mas se você tiver, né? Imagina que você está construindo aí sobre um solo que é controlado, né? Por exemplo, você aterrou algum lugar, um aterro muito grande, então você sabe o peso específico, o ângulo de atrito e a coesão que está lá, você pode construir. Imagina aqui o bulbo de tensões, está dentro da altura do aterro, então você consegue usar esses métodos. Seria mais indicado. Beleza? Então seria isso. Na próxima aula a gente vai estudar ainda a capacidade de carga, só que agora outros métodos. Então é isso, gente. Até a próxima.